Deixa eu chamar a nossa próxima convidada, que é a Duda Hidalgo. Ela é vereadora pelo Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E é o seguinte, olha, ela foi eleita em 2020, ela está sendo investigada agora pelo Conselho de Ética da Câmara, acusada de improbidade por supostamente ter usado um veículo oficial para eventos particulares e partidários em outras cidades do estado. A Duda tem denunciado esse processo como uma perseguição política ao seu mandato. E a gente vai ouvi-la agora para entender os detalhes desse processo que ela está sofrendo. Oi, Duda, um prazer te receber. Tudo bem com você? Oiê, o prazer é todo meu. Muito obrigada por ter me recebido aqui. E obrigada a todo mundo que está assistindo também. Duda, um prazer. Duda, explica para a gente então. Vamos começar explicando sobre esse processo, sobre o seu mandato, na verdade, né? Você me falava sobre você é uma vereadora super jovem, LGBTQIA+, e está numa cidade que é bastante conservadora. Então explica para a gente um pouquinho esse contexto. Para quem não sabe, Ribeirão Preto é uma cidade no interior do estado de São Paulo. E, infelizmente, acaba sendo uma cidade muito conservadora, como tantas outras cidades da região. E eu, uma mulher jovem, bissexual, que me elegi agora nesse último ano, tenho feito um trabalho muito combativo dentro da Câmara. E desde o primeiro momento em que eu pisei dentro da Câmara, a gente tem vivido inúmeras perseguições políticas. Chegou um momento em que entraram com um pedido judicial para que eu fosse proibida de me manifestar. Só para vocês entenderem o tamanho da violência e de silenciamento que tentou promover dentro da cidade as minorias políticas. E esse processo que eu estou passando agora, que é um pedido de cassação em vista que eles alegam, né, que eu usei indevidamente o carro oficial, infelizmente se trata de mais uma acusação infundada, de mais uma perseguição política feita aí para tentar desgastar o mandato, para tentar me silenciar ou até mesmo prejudicar e desestimular que outras figuras políticas da cidade de esquerda se manifestem ou ocupem esses espaços. Você, inclusive, me contava que essa pessoa que está movendo o processo contra você é uma pessoa conhecida aí na cidade. Conta mais sobre isso. Travou a conexão Isso com a mesmo, é o Duda. Newton, que é. Pronto, voltou. Começa de novo, por favor, Duda. Perfeito. O Newton, ele é uma figura conhecida da direita dentro da cidade, daqueles movimentos, tipo o movimento Troque Todos, e infelizmente ele foi um candidato derrotado da última eleição. Então, eu vejo esse caso como um claro exemplo da tentativa de utilização do Comitê de Ética como um palanque político. Sim. Existe um detalhe desse processo que é o seguinte: tem um sistema de monitoramento que parece ter identificado de fato a sua placa numa cidade do interior, a placa do seu carro oficial numa cidade do interior, né? E isso está sendo usado nesse processo. Explica para a gente esse contexto. Bom, a gente tem algumas dificuldades, na verdade. A primeira delas é que essas leituras que foram feitas pelo sistema Detecta, elas acontecem até mesmo antes de eu ter tido a posse do carro oficial. E sequer batem com a própria quilometragem do carro. Então, como eu teria feito viagens de 600 quilômetros cada uma e não teria se alterado a quilometragem. E para além disso, como que em dias em que eu estava fazendo a sessão na Câmara, eu estaria em outra cidade, ou em que eu estava hospitalizada no pronto-socorro, sabe? Então, eu vejo, na verdade, muitas incoerências da prova que foi apontada. Afirma aqui que em nenhuma das vezes eu estive nos locais onde eles acusaram que eu estive. E a gente vem juntando inúmeros dados, desde sistema de rastreamento do Google, tanto meu quanto dos meus assessores, fatura do cartão de crédito com a localização em que eu fiz determinadas compras. Tudo que vocês possam imaginar de prova, extrato do iFood, Uber, tudo que era possível e imaginável para a gente tentar provar que realmente não tinha como a gente ter estado nesses locais. Eu realmente acho que se trata de uma placa clonada que fica ali na região da Radial Leste. Até porque todas as vezes que
placa foi avistada, a maior parte das vezes, se não me engano, 8 de 10, foram exatamente pela mesma câmera. E é muito difícil isso dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem centenas de câmeras do sistema Detecta. Então, como eu teria saído de Ribeirão Preto, me teletransportado também para a Radial Leste? Sim, obviamente você apresentou tudo isso ao Conselho de Ética, né? E qual foi o retorno que você teve? Ainda nenhum retorno, infelizmente. E O a gente vai Conselho de apresentar amanhã todos esses dados ao Ministério Público também. O Ministério Público foi acionado e, tendo em vista disso, a gente vai se manifestar apresentando todas as provas e tenho plena segurança jurídica com relação ao processo. Eu acredito que o problema nesse caso é um problema muito mais político do que jurídico. É um problema de intolerância política. E pelo que você dá a entender, esse civil que move o processo contra você tem bastante influência no Conselho de Ética. Como que você tem visto a formação desse Conselho de Ética na levada do seu processo? Olha, eu acredito que o Newton em si não tenha grande influência dentro do Conselho de Ética, mas infelizmente eu não sou uma figura que combina muito com o corporativismo da Câmara, por assim dizer. Eu tenho feito um enfrentamento muito grande, principalmente ao prefeito da cidade, que é um prefeito PSDBista, que fez inúmeras reformas com as quais não concordo, desde terceirizar o serviço de merendeiro e merendeira até privatização de parque público. Então, eu tenho uma grande dificuldade em não fazer um mandato combativo, na verdade, porque eu acho que são tantos absurdos que a gente vive dentro da cidade que não tem como a gente se calar. Infelizmente, o prefeito tem maioria dentro da Câmara hoje em dia, e eu acredito, apesar de acreditar e esperar que os meus colegas ajam com seriedade na condução desse caso, o que eu vi ao longo desse processo foi inúmeros abusos de poder dentro do Comitê de Ética, desde o relator e o presidente tomarem decisões dentro do Comitê de Ética sem nem ao menos consultarem o resto do colegiado, até eles negarem absolutamente todos os pedidos que a defesa fez desde o início do processo. Você fala agora especificamente sobre esse processo que você responde ali no Conselho de Ética, mas você já foi vítima de ataques no passado também, né? Sim, teve uma vez, o primeiro pedido de cassação pelo qual eu passei foi um pedido de cassação porque eu tinha estendido uma faixa Lula livre em torno de 1 hora em Ribeirão Preto. Então, as menores ações têm inúmeros impactos dentro do sistema político da cidade. É o que eu disse. Eu acho que é realmente um problema de intolerância, de não ouvir a opinião do outro. Tudo que eu queria era poder fazer o meu trabalho em paz e continuar colaborando para o município de Ribeirão Preto. Poxa, a gente já fez tantas coisas. Desde o início do ano passado, eu tenho trabalhado muito em prol da cidade, seja dentro da cidade ou aprendendo com políticas públicas de outros municípios também, ou até mesmo fazendo a defesa no orçamento estadual que a gente tivesse políticas públicas que beneficiassem a nossa região. E não sei como alguém poderia discordar. Opa, acho que travou. Voltou. Voltou. Bom, não sei como alguém poderia discordar, por exemplo, de que a gente precisa ter mais orçamento para educação dentro da cidade, ou que faria sentido dentro do governo do estado direcionar verbas para a Delegacia de Defesa da Mulher, que também beneficiaria a nossa região. Então, eu sei que as lutas às quais eu estou travando, para mim, pelo menos, são lutas justas, e acho que vai se provar que eu estou do lado certo da história no final do dia. Duda, só para a gente finalizar e acompanhar esse processo, quais são os próximos passos? Você disse, então, que amanhã vocês vão apresentar para o Ministério Público, né, um pouco dessas informações, e na Comissão de Ética, o que vai acontecer agora nos próximos dias e meses? Eu vou apresentar as minhas alegações finais agora nessa semana, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira. Mas, para além disso, está rolando também uma judicialização desse processo. Como houve
inúmeros abusos de poder dentro da comissão, a minha defesa entendeu por bem que a gente precisava resolver isso no judiciário e tentar suspender o processo, justamente por entender que a gente estava sendo cerceado no julgamento que estava acontecendo dentro do comitê de ética. Apesar de todas as provas que a gente apresentou, apesar dos testemunhos que a gente apresentou, apesar de tudo isso, infelizmente, o processo estava seguindo esse curso. Então, a gente judicializou e entrou com um pedido de liminar para que o processo seja suspenso até que a justiça decida. Porque, para além de tudo isso, o Comitê de Ética não deveria julgar esse caso. Eles deveriam ter feito uma comissão processante, sorteado dentre os vereadores, 3 vereadores, que comporiam uma comissão que seria a comissão que avaliaria tudo isso. Então, nem ao menos as pessoas que estão me julgando, eu acredito que sejam as pessoas que deveriam.